Muito bem, amigos da TV Vazealegre.com, nosso abraço, nosso carinho, nosso desejo de boa sorte, boa tarde para todos vocês. Estamos chegando com mais uma live aqui no nosso canal nesta tarde de quarta-feira, né? Como a gente sempre está junto com vocês, né? Levando informações aqui pela nossa TV Vazealegre, tá? Muito obrigado pelo carinho e pelo prestígio da sua audiência sempre. Trabalhamos em nome de JC Gás Super Gás Brás, a entrega mais rápida da cidade. O pessoal está sempre pronto para atender você, é só ligar. O pessoal vai fazer a entrega mais rápida para você. Pit Stop Skol, a cerveja mais gelada da cidade, e a DL Link Telecom, internet de qualidade para você. Bom, pessoal, chegando então com mais uma live, hoje a gente vai falar, estamos no Outubro Rosa, que é um mês sempre voltado aí para a questão do câncer de mama, prevenção ao câncer de mama, que sempre incentiva as mulheres a se cuidarem mais, a fazerem os exames, enfim. E é sobre esse assunto, o impacto do câncer de mama no psicológico da mulher. Como é que a mulher pode reagir, o que pode ser feito, qual é o impacto disso, né, em relação a um tratamento. E é sobre esse assunto que a gente vai conversar com a nossa parceira psicóloga, Tatiane Costa, que já está aqui com a gente. Tudo bom, Tatiane? Prazer tê-la aqui mais uma vez. Tudo bem. Tatiane, é sempre um assunto muito difícil tratar dessa questão em relação à mulher, embora sejam os casos, a gente sabe que o número é um número que é significativo, né, que são diagnosticados anualmente, e que é sempre muito duro para a mulher receber uma notícia como essa de que foi encontrado um nódulo, e me parece que ela já começa a sofrer antes mesmo de fazer um exame, basta ela sentir que há alguma coisa errada no seio, né? Mais ou menos o que acontece, ou seja, o sofrimento ele já é antecipado a partir desse momento que ela faz a descoberta de um possível nódulo? Sim, porque apesar de tudo, o câncer ainda hoje tem um estigma de morte. Então, um possível diagnóstico de câncer acaba representando um risco de morte aumentado. E aí, apesar daquela máxima de saber que eu vou morrer um dia, mas quando eu me deparo com essa possibilidade, numa forma precipitada como essa, acaba gerando um sofrimento adicional. Apesar dos tratamentos hoje estarem mais eficazes, digamos assim, os índices de cura serem bem maiores do que já foram, as cirurgias serem menos impactantes do que já foram, mas ainda há um risco muito grande. Então, se deparar com isso de forma inesperada, que é como se dá o câncer, seja ele de mama ou qualquer outro, ele acaba surgindo de uma forma inesperada, porque é meio invisível, acaba gerando sentimentos desse sentido na mulher. Então, é até esperado que hajam sentimentos de sofrimento, óbvio. Quando, ao contrário, aí a gente acende um sinal de alerta, porque pode estar havendo um processo de negação da doença, quando não há esse sentimento. Mas, de início, o impacto do diagnóstico, principalmente do diagnóstico, da confirmação diagnóstica, o esperado é essa carga maior de sofrimento. Mas a forma como se lida com esse sofrimento, ela vai depender das circunstâncias em que eu encontrei esse nódulo, de como foi conduzido esse processo até a confirmação diagnóstica, da forma como foi informado esse diagnóstico à mulher. Então, tem todo um processo em volta que ajuda essa mulher a lidar com o impacto da doença, mas não tira a carga de sofrimento que é esperada a partir de um diagnóstico como esse. Pronto, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre esse aspecto inicial. Quando a mulher, então, tem esse diagnóstico, aí vem essa questão das fases, que são alguns conflitos internos que existem. Você falando na questão da negação, além dessa negação, ou seja, não, acho que não é isso, ou não é tão grave, enfim, uma dificuldade de aceitar, né? Existem outros processos a partir daí da negação, até que ponto, então, são esses processos? Como é que a gente pode citar isso? A negação, ela não aparece em todas as mulheres, mas quando você vivencia, é óbvio que no processo do tratamento do câncer são estimulados sentimentos de otimismo, sentimentos de perseverança, porque eles vão auxiliar no processo do tratamento e na recuperação. Mas quando você vivencia, a partir do diagnóstico, um sentimento de zero preocupação, um sentimento de total confiança, é um indício de que está havendo nessa pessoa um processo de negação da doença. Então,
É um processo natural do ser humano em várias situações difíceis. É como se fosse uma válvula de escape que o cérebro da gente encontra para lidar com uma situação que ele acha que é complicada demais de lidar se eu encarar ela de frente. Então, negar a gravidade, confiar que vai ser 100% isso aqui é tranquilo, ó, resolve rapidinho, não tem por que se preocupar. Apesar de serem sentimentos incentivados mais na frente, mas nesse processo inicial eles indicam um processo de negação que não é adequado e não é bom, porque muitas vezes pode levar a mulher a negligenciar certos aspectos de saúde que ela precisaria evidenciar nesse período tão importante que é o período do diagnóstico. Essa negação ela é mais perigosa na questão do câncer de mama quando eu identifico um nódulo. Não, mas isso aqui não é nada, isso aqui deve ser só um cisto, isso aqui serve... E eu vou deixando. Então, o câncer de mama, apesar do câncer de um modo geral, ele ser uma coisa multifatorial e não está bem especificado como, apesar da gente saber todo o processo biológico, todo o processo de evolução e multiplicação das células, enfim, mas a gente não sabe por que alguns têm e outros não. Porque alguns têm determinada idade e outros não. Então, isso ainda é uma incógnita para a ciência, mas a gente sabe que o câncer de mama, principalmente, quanto mais cedo o diagnóstico, maiores são as chances de recuperação. Então, ao primeiro sinal de identificação de um nódulo suspeito, eu preciso procurar ajuda médica para investigar aquilo ali e saber o que de fato é. Mas, quando esse processo de negação se dá nesse período, ele acaba colocando em risco a vida dessa mulher. Porque ela vai negligenciar aquilo, com medo de enfrentar. Não é nem um medo, é como se o cérebro criasse uma falsa sensação de segurança. Eu não preciso me preocupar com aquilo ali, apesar de ser um processo de negação. Então, outros processos esperados nesse conflito, é óbvio que cada mulher ela vivencia isso de uma forma muito pessoal, muito individual. Por exemplo, uma jovem de 20 anos que é diagnosticada com câncer de mama, ela passa por um processo supostamente mais traumático do que uma pessoa com mais idade, que tem um aparato e uma vivência familiar que acabam dando um suporte e um conforto maior para esse processo. Não é regra. A de 20 pode ter isso e a de mais de 40 não ter. Mas geralmente é assim. Então, quanto mais jovem a pessoa, mais traumática é a relação com o diagnóstico. Porque, para além do estigma de morte, gera um estigma de limitação. Então, o câncer de mama, apesar da evolução no tratamento, ele ainda mexe muito com a autoestima da mulher. Então, mexe com a configuração física do corpo feminino e isso gera muitos sentimentos negativos e muitos sentimentos de insegurança. Numa pessoa mais jovem, isso acaba sendo mais impactante do que numa pessoa de mais idade, mas isso não significa dizer que é mais fácil para quem tem mais idade, não é mais fácil para ninguém. Mas geram sentimentos contraditórios, dependendo da idade e da fase diagnóstica. Então, o ideal, digamos assim, se é que a gente pode falar em ideal, é que ao desenrolar do tratamento, a pessoa consiga desenvolver uma rede de apoio que vai ser fundamental para ela nesse processo, que ela alimente sentimentos de esperança, sentimentos de recuperação, de confiar no tratamento, de seguir à risca aquilo, de muitas vezes durante o tratamento a pessoa se volta muito para a doença, então que ela consiga desenvolver estratégias para cuidar mais dela e da vida, para além do tratamento e da doença, todas essas coisas são fundamentais. Mas há o processo de sofrimento, que é constante. A incerteza, a insegurança e o medo são presentes em qualquer fase do tratamento, desde o diagnóstico até o tratamento. Então, por isso que eu falei que até como descobrir vai mexer com a mulher de uma forma diferente para ela lidar com o tratamento. Então, a forma como o médico ou a médica vai informar o diagnóstico, quem está com ela, como é a vida dessa mulher, como é a rotina dela, o que vai precisar ser adaptado nessa rotina, quais os apoios que ela vai ter.
Então, tudo isso vai interferir em como ela vai lidar com esse processo ou não. Não tem como a gente exigir que a mulher passe por esse processo sem sofrimento, porque não dá. Mas é necessário o cuidado específico com a saúde mental da mulher com câncer, com diagnóstico de câncer de mama, que é o caso agora, porque há uma suscetibilidade muito grande à depressão. Pronto, era isso que eu ia perguntar para você, essa questão. Em algum momento, nesse processo inicial, principalmente, que eu acho que é um impacto bem maior, a questão pode haver um isolamento, pode haver um início de uma depressão, enfim, um desenvolvimento de uma depressão. É justamente isso que eu queria saber, porque muitas vezes alguém pode achar que aquilo é algo natural e que é do impacto, enfim. Mas em que momento a pessoa tem que perceber que aquele comportamento dela não está, vamos dizer assim, normal, dentro do esperado? Quando ela começa a se isolar de tudo e de todos, quando ela não quer falar sobre, se for uma mulher que tem um relacionamento estável, seja casamento ou só um relacionamento, mas ela perde essa conectividade com o companheiro ou com a companheira, ela negligencia os cuidados pessoais, ela não tem mais planos futuros, ela chora muito, ela não se interessa mais por atividades que antes eram interessantes, ela só quer estar olhando sobre aspectos do câncer, porque uma coisa que a gente sabe hoje, a facilidade de acesso à internet acaba propiciando acesso a informações que eu não tenho discernimento sobre. Por um lado é bom e por vários outros fatores é muito ruim. Então é muito comum que, não só na questão do câncer, mas em outros adoecimentos. Eu amanheci com uma dor na unha do pé, eu vou no Google e eu coloco. Aí aparece... É o Dr. Google, né, que o pessoal chama, né? Aparece sempre as piores coisas, né? Então, ser bem informado sobre os aspectos do tratamento é fundamental para que eu saiba as fases, os prognósticos esperados e até para que eu me familiarize com certas adversidades do tratamento, para que eu não ache que é outra coisa, mas aí eu saiba que isso aqui faz parte do tratamento, é o esperado, eu não estou com outra doença, certo? Só que até informação demais atrapalha. Quanto mais eu sei, quanto mais eu investigo sobre, mais aspectos graves e desnecessários eu vou saber. E pode ser que eu nem passe por aquelas fases, e pode ser que eu nem vivencie aquilo. Mas só o fato de saber que aquilo é uma possibilidade acaba gerando uma ansiedade adicional e aí me gera um sofrimento adicional. Então, me inteirar sobre é fundamental, mas não exagerar na informação. É igual a gente falava sobre o coronavírus, por exemplo, no início. Informação em excesso é prejudicial. Então, o assunto câncer não pode ser um tabu na vida dessa mulher, porque isso vai dificultar ainda mais a relação dela com a doença. Querendo ou não, vai ser algo que vai estar presente na vida dela por muito tempo, porque encerrando seu tratamento, ela ainda precisa de certos acompanhamentos e certas vigilâncias, então é meio que uma sombra que vai acompanhar ela por muito tempo. Só que essa sombra não precisa nem pode consumi-la. Então, tratar o câncer com a gravidade que ele tem, mas com a realidade que ele é. Nem supervalorizar e nem tratar como um tabu. É algo que não se pode, não fala não, que ela é isso. A mulher, ela acaba tendo um agravante, que é aquele que eu falei no início, que é a questão estética. Então, tanto o tratamento em si, a questão das quimioterapias, que mexem com a questão capilar, que para a mulher, tipo, eu lembro do meu estágio no Hospital São Vicente, e o médico dizia que cabelo não serve para nada. Cabelo, fisiologicamente, ele não serve para nada. Mas na mulher causa um impacto visual muito grande. Então, fisiologicamente, biologicamente, ele não serve para muita coisa, ele não é indispensável. Mas, esteticamente, ele acaba mexendo muito com a autoestima da mulher. Homens, tranquilamente, ficam carecas e andam por aí. Mas, para a mulher, isso causa um impacto estético muito forte. Então, para além da questão da quimioterapia que afeta os cabelos, a cirurgia, quando é necessária, uma mastectomia, ela acaba mexendo com a estrutura corporal da mulher. Então, a questão sexual é afetada, a autoestima é afetada. Então,
a psicologia, nesse ponto, ela precisa entrar como um auxiliar na mulher nessa reconstrução da imagem do próprio corpo. Aprender a lidar com novas formas de viver. Um aspecto que é muito relevante nisso tudo é que quando há o diagnóstico de câncer, no caso a gente está falando do câncer de mama por causa da alusão ao Outubro Rosa, mas câncer de um modo geral, o estigma de morte é muito presente. Então, pronto, eu podia estar com qualquer outra doença, mas essa é como se fosse uma garantia de que eu fosse morrer. Pronto, e outra coisa, há pessoas que passam a achar que é um castigo. Eu estou sendo castigado por alguma coisa que eu fiz, só pode ser, e carregam isso realmente como uma espécie de culpa, né? Que piora muito a situação, né? Muito. Então, o processo inicial, ele é sempre o mais complicado, óbvio, porque eu preciso elaborar vários sentimentos, vários pensamentos e várias sensações que estão ali sem lugar. Então, é um amontoado de coisas que eu preciso colocar em ordem e vem vários pensamentos, a ansiedade aumenta, então pensamentos catastróficos surgem, então é um turbilhão de coisas que acontece ali ao mesmo tempo. Reorganizar isso é fundamental, mas eu não posso, que aí eu vejo muitas pessoas fazendo isso, eu não posso exigir de alguém que acabou de passar por um diagnóstico de câncer que ela elabore tudo aquilo e não sofra, porque não dá. Se ela não sofrer, supostamente não sofrer, ela está negando um sofrimento, e isso já é uma forma de sofrer, isso já sinaliza que tem algo errado aí. Então, eu preciso permitir que aquela pessoa sofra, porque até quem convive com essa pessoa, quem é acompanhante dessa pessoa, sofre com o impacto disso, que dirá a pessoa que tem. Então, a mulher, socialmente, ela é muito mais exigida, e aqui é uma coisa que a gente tem batido na tecla sempre em vários assuntos, de que a mulher ela é sobrecarregada socialmente de vários papéis. Então, muitas vezes, uma mulher que é o sustentáculo da família é acometida com um câncer de mama, por exemplo. Então, é um momento em que ela precisa de suporte. E como é que ela vai receber suporte se ela precisa ser suporte para muita gente? Então, há muitas mulheres que é negado até o direito de sofrer por algo que causa sofrimento. Então, o que a gente fala sempre não é que as pessoas não podem sofrer, pelo contrário. Eu preciso sofrer pelo que me causa sofrimento, mas eu não posso permanecer no sofrimento e não evoluir dele. Mas eu preciso sofrer, eu não posso negar o sofrimento. Negar o sofrimento é adoecer de uma nova forma. Então, são várias etapas. O diagnóstico é a etapa inicial das mais duras, porque eu vou ter que entrar em contato com aquela realidade de que até ontem, supostamente, estava tudo bem, e a partir de hoje, que não é assim que funciona, mas no diagnóstico, a ideia que passa é essa: a partir de hoje, me disseram um nome e agora eu tenho algo que é muito grave. Eu preciso reorganizar várias coisas. Ainda tem a etapa do tratamento, que vai gerando impactos à medida que elas vão chegando. Então, é um processo de muito sofrimento, de fato. O que essas mulheres precisam é apoio. Elas precisam se sentir seguras, elas precisam ter as suas dúvidas atendidas, elas precisam ter as suas incertezas ouvidas, os seus lamentos, porque tudo isso vai existir. Então, vai ter momentos de que a mulher ela vai confiar no tratamento, ela vai achar que vai dar tudo certo, mas uma hora ou outra o tratamento pode dar tudo certo, está tudo indo muito bem. E ela se sentir insegura, e ela se sentir triste, ela sofrer, faz parte. Mas por isso eu preciso de uma rede de apoio que consiga me amparar naquele momento. Não é alguém que negue, é alguém que me mostre a realidade e diga que estou aqui com você, independente de quem seja essa pessoa. Então, o apoio psicológico no momento de tratamento do câncer, não importa qual seja, ele é fundamental, porque existem muitas situações passando pela cabeça daquela pessoa, e muitas delas tentam não manifestar seus pensamentos porque elas acham que vão entristecer ou vão incomodar pessoas que estão ao redor. Então,
Há muito isso, principalmente com as mulheres, de que elas tentam proteger quem está ao redor, mesmo sendo elas que estão num lugar de fragilidade. Para além dessas pessoas que negam a gravidade ou a situação, há aquelas que, a partir do diagnóstico, elas mergulham numa onda de pessimismo, de que pronto, de fato, o médico acabou de dizer que eu agora vou morrer. É como se eu nunca fosse morrer. Mas aí, porque eu tenho essa doença agora, de fato, eu vou morrer, isso aqui não tem cura, isso aqui não tem jeito, eu vou só sofrer no tratamento e não vai resolver nada. O pensamento pessimista, assim como o otimista em excesso, ele atrapalha. Uma das coisas que a gente mais sabe é que a confiança no tratamento e uma boa saúde mental, elas ajudam no processo de recuperação. O pessimismo, ao contrário, ele interfere nesse processo de recuperação e aí, às vezes, há um agravamento acentuado da doença, porque é como se, no popular, as pessoas dizem que eu me entrego àquela situação. Então, é como se aquilo conseguisse evoluir mais rápido. Mas eu conheço pessoas que confiavam tanto no tratamento e acabou não dando certo. Não é uma regra. Mas essa pessoa que confiou no tratamento e talvez não deu certo para essa que está fora, talvez para a pessoa tenha dado certo, porque a função do tratamento era que eu estivesse bem o tempo que eu pudesse estar, funcionou para ela. Então, ela passa pelo tratamento, que é doloroso e é angustiante, mas ela passa pelo tratamento da melhor forma, ela lida com todos os efeitos colaterais do tratamento de uma forma melhor, e ela consegue se sentir mais útil, mais ativa e mais potente enquanto ela tiver que ter. Então, eu preciso enfrentar o adoecimento assim como ele se apresenta para mim, sem negar o sofrimento, mas sem me entregar ao pessimismo. Por isso que uma rede de apoio é fundamental. O tratamento do câncer, ele acaba passando por uma rede multidisciplinar. Eu não sou tratado por um único profissional, porque envolve um sistema de coisas. Por mais que meu câncer esteja localizado na mama, mas eu preciso passar por uma série de profissionais, porque o impacto do diagnóstico e às vezes até do tratamento acabam afetando outras áreas da minha vida que precisam de atenção. Então, a gente não pode romantizar a questão do diagnóstico e tratamento do câncer, porque a gente não pode, mas a gente não pode exigir que a pessoa passe por aquilo sem sofrer, porque não tem como. Pronto, agora eu queria saber de você o seguinte, o aspecto da família, da família, é necessário, ou seria ideal ou bom que a família, por exemplo, pudesse ter também um apoio psicológico para poder apoiar a pessoa que está passando pelo tratamento, assim como a própria pessoa já pode estar tendo esse tratamento, esse acompanhamento psicológico, a família também ter um acompanhamento para que as pessoas possam entender também psicologicamente, emocionalmente e até fisicamente o tratamento que a pessoa está passando, para entender que não é fácil não cobrar dela coisas que ela não pode fazer ou não cobrar coisas que ela poderia fazer dentro da realidade do tratamento. Enfim, a importância de todo mundo poder sentar, conversar, ter um acompanhamento, ser orientado e dizer, olha, isso pode acontecer, isso não pode acontecer, vai ser assim, enfim. É importante demais também. É fundamental. Então, geralmente, um dos meus estágios na faculdade era no setor de oncologia, lá em Barbalha. Há esse acompanhamento lá, eu não sei como está funcionando hoje em dia, mas geralmente o SUS, vamos defender o SUS, né? O SUS, ele fornece isso, porque é fundamental. Então, o apoio psicológico não só às pacientes, mas à rede de apoio, que a gente chama, a família, a quem for, a rede de apoio dessa mulher envolvida nisso, porque quanto mais inteiradas essas pessoas estiverem a respeito do processo, da evolução, das consequências, das reações, melhor essa família vai estar para sustentar essa pessoa no que ela precisar ser sustentada. Porque é muito comum, ou a família ou a rede de apoio exigir dessa pessoa coisas que ela não pode, do tipo não sofrer por isso,
Ou, mas tu é besta, fulana de tal, ó, faz não sei quanto tempo ficou boazinha e tu tá nessa. Porque não é? Ou então aquela pessoa acaba colocando essa paciente num lugar que é mais prejudicial a ela ainda, que é no lugar de impotente, no lugar de é aquela pessoa que os outros cochicham pelos cantos, é aquela pessoa que ninguém cita o que ela tem e que ela não pode fazer nada, que ela não pode dizer nada, que ela não pode resolver nada, que ela é a completa impotente. Essa sensação de impotência acaba acentuando ainda mais o sofrimento já natural do processo de adoecimento. Então é fundamental que todos ao redor dessa pessoa estejam inteirados sobre o processo para que essa rede de apoio de fato funcione para ela. E não raro, a gente vê pessoas que, por exemplo, alguém que recebe o diagnóstico e que até reage de uma forma até, digamos, positiva, entende, compreende, aceita, embora depois passe por todo esse processo que a gente tem falado, e alguém da família muito próximo, às vezes, sofre muito, né? Às vezes, vendo por também não entender a doença, por também não saber o que pode acontecer, ter todo o estigma que a gente sabe em relação à questão da morte e acaba sofrendo demais também. Então, até por isso, é preciso que haja esse acompanhamento também da família, né? Para que alguém não sofra por tabela muito mais do que a própria pessoa, né? E acabe afetando o tratamento da pessoa. Isso, né? E era exatamente isso que eu ia dizer. Quando acontece isso, era muito comum chegarem pacientes lá e dizerem ó, minha mãe não sabe. Então, hoje quem veio comigo foi minha mãe, mas ela não sabe em que estágio está ou o que eu vim fazer. Então, não diga na frente dela. Ela era a paciente. Ela estava em processo de tratamento. Ela estava lidando com as reações das aplicações de quimioterapia, mas ela estava tentando proteger a mãe, que não sabia, porque ela achava que a mãe ia sofrer. Então, ela não estava nem se permitindo o direito de sofrer pelo processo dela. Ela estava tentando proteger outra pessoa. Então, isso é muito comum acontecer, de que eu sustento alguém, e aí eu não posso nem adoecer, mas eu adoeci, não teve como. Então, agora eu tenho que proteger aquela pessoa, e aí eu vou lidar com essa situação de uma forma diferente para tentar proteger aquela pessoa. E isso acaba sobrecarregando essa paciente. Então, não é que ela tem que sofrer, então eu não posso reagir bem? Pode, até deve reagir bem. Mas nem isso tira de você uma carga de sofrimento que é real, que existe. Então, tem muitos médicos que eles têm uma certa dificuldade de repassar o diagnóstico dependendo da pessoa que esteja lá. É um diagnóstico complicado para qualquer um passar. Mas tem médicos que, dependendo da realidade da pessoa, eles sentem uma dificuldade adicional em ter que repassar aquele diagnóstico, porque eles sabem que aquela pessoa não vai ser permitido nem que ela sofra. Muitas delas, é um protocolo, às vezes, de alguns médicos, chamar o acompanhante para dizer primeiro ao acompanhante, aí depois ver como é que diz a pessoa. Dependendo da gravidade, dependendo da situação, eles chamam o acompanhante. Tem alguns médicos que eles se veem de mãos atadas porque eles não podem dizer o acompanhante. E aí eu vou ter que lidar com a própria pessoa. Então, ela não tem nem o direito de sofrer. Ela sabe, algumas recebem um diagnóstico em estágio terminal, por exemplo, elas precisam negar a quem é o seu acompanhante, deveria ser sua rede de apoio, de que a gravidade da situação. Então, a ela nem é permitido sofrer aquilo que ela acabou de receber, porque ela precisa mascarar isso para alguém. E isso é muito complicado, isso atrapalha muito a evolução e o tratamento, porque eu preciso ser sustentáculo para alguém e aí eu não posso sofrer. Sofrer não significa ficar chorando desesperada, sem comer, sem beber, sem dormir. Isso necessariamente não é sofrimento. Desespero não é sofrimento. Sofrer é um processo necessário para que eu consiga elaborar todos os sentimentos contraditórios que aparecem e encontrar um lugar para cada coisa, inclusive para a esperança no tratamento. Como é que fica a questão, Tatiana, da relação da paciente com o companheiro, né? As questões sexuais e emocionais? Isso é uma pancada muito forte na vida da pessoa, né? Da vida do casal, e tem o aspecto do homem também que não está preparado para lidar com essa situação. Então, a questão do relacionamento pode ficar muito abalada, né?
Sim, e aí é outro ponto fundamental quando se trata disso, porque muitas vezes o homem, ele tem receio do corpo modificado da mulher. Então, receio em que sentido? Ele tem medo de tocar e machucar e causar dor e gera toda uma situação. A mulher acaba com a autoestima rebaixada, então naturalmente a libido é diminuída. Aí o homem, ele acaba estigmatizando aquilo e achando que ela agora é doente, então ele não vai atrás porque ela não vai querer. Então acaba gerando um desconforto em algo que deveria ser apoio. Então a mulher, ela já passa por todo um processo de sofrimento. E aí, sofrimentos adicionais em áreas que não precisariam existir, acabam piorando essa situação. Então, é fundamental que o homem, ele esteja inteirado da situação, para que ele saiba o que é permitido, o que não é permitido, o que muda, o que não muda, o que precisa, o que não precisa, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. E a comunicação entre o casal seja estabelecida, para que isso se torne uma rede de apoio e não um problema adicional para um sofrimento já existente na mulher. E não necessariamente, o homem precisa passar por um acompanhamento psicológico também. Seria bom, sim. Mas só o fato de estar com ela, estar disponível a ela e se inteirar sobre a doença e sobre o tratamento, já é suficiente para que ela perceba que ela pode contar com ele em qualquer aspecto e que aquele processo de adoecimento, que a gente chama de processo, porque vai passar, ele não seja um impedimento e um sofrimento adicional para ela. O aspecto de uma mulher, por exemplo, que já teve filhos, já está com os filhos, a família formada, já está com os filhos encaminhados, vamos dizer assim, e uma mulher que pensa ainda em constituir uma família e de repente descobre nesse aspecto. Existe alguma diferença de impacto desse diagnóstico? Ou seja, alguém que já teve a família, que já realizou aquele sonho, que já viveu até ali aquilo que ela considera como um sonho realizado como família, e aquela mulher que está com aquele anseio ainda no começo, pensando, eu quero ter uma família, eu quero casar, eu quero constituir família, ter meus filhos. É diferente esse impacto da doença, nessa descoberta para elas psicologicamente? Não é regra, óbvio, o processo de sofrimento é individual, mas geralmente nessa mulher que ainda almeja constituir uma família, acaba sendo um impacto mais traumático, porque para além do estigma de morte, ela vivencia como se fosse um rompimento com essa potencialidade de gestar, de ser mãe, de constituir família, de encontrar alguém e tal. Mexe com a autoestima muito, não que o outro processo não mexa, mas nessa pessoa mexe muito com a autoestima e muitas vezes o estigma de morte não é a coisa que mais afeta. É essa questão da finitude de outro processo que eu idealizava como sendo fundamental para mim. Então, gerar uma família não é impedimento, a gente sabe que não é impedimento, mas nesse momento se apresenta como um dificultador e às vezes como um impedimento, elas entendem como um impedimento. Para as mulheres que já passaram por esse processo, é traumático também, mas o estigma de morte é muito mais presente. Então, elas acabam visualizando mais essa questão do vou morrer e. Então, é como se eu não pudesse mais vivenciar meus filhos, meus netos, meu não sei o quê. É mais esse processo da finitude, de achar que a partir desse diagnóstico agora eu vou morrer e não vou ver e vivenciar mais o resto. E nessa mais jovem, ainda há a questão da morte, porque envolve, é meio que um tabu envolvendo o câncer em si, mas a preocupação delas muito mais, o sofrimento delas muito mais é voltado para essa questão da finitude de possibilidades que eu ainda não tive, que eu ainda não fiz. Elas podem até visualizar a cura, mas aí a questão de mutilação, de dificuldade hormonal, elas visualizam mais o rompimento com essa coisa que eu idealizei do que o estigma de morte em si. Aí tem toda essa questão, né, realmente que atrapalha muito, né, que a mulher muitas vezes tem que se afastar do trabalho, tem que parar de fazer o que fazia, tem que praticar outra rotina, né, muito diferente daquela que ela estava acostumada. E não é uma luta fácil, né? E daí porque a minha questão que eu
que eu pergunto para você é isso, esse apoio psicológico, ele deve, não pode, não é questão de poder, ele deve começar logo após o diagnóstico, para que ela comece a ser amparada desde o começo, e não daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses, quando já vai estar muito abatida, porque acho que às vezes acontece isso, a pessoa se dedica muito ao tratamento químico, físico, aquela coisa do corpo, mas esquece da parte emocional, mesmo que haja ali uma rede que possa dar esse amparo. Mas para ela o que é importante é aquele tratamento, né, médico e não o tratamento psicológico. Então, ele deve começar imediatamente após o diagnóstico. Seria fundamental que isso acontecesse. E aí os serviços de psicologia nos centros de tratamento oncológico, eles funcionam nesse sentido. A partir do diagnóstico, o serviço de psicologia já é acionado para acompanhar aquela mulher. Só que sempre tem um detalhe, aquela mulher precisa querer ser acompanhada. Uhum. E aí tem muitas que não querem. Então, é aquela coisa, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado também. Elas precisam entender que eu preciso daquilo. Muitas acham que precisam apenas do tratamento físico e que aquilo é suficiente. Para algumas até, mas tem esse dificultador também. Mas a família deve insistir nesse apoio, Isso. porque pode ser apenas uma rejeição, porque É. ela acha, ela não quer se fazer de fraca, vamos dizer assim, ela não quer demonstrar, não precisa, um E aí psicóloga, não precisa. uma coisa que a gente vê muito é que a sociedade acaba sendo tão cruel que a mulher periférica nem é permitido adoecer. Porque uma mulher, por exemplo, de classe média, que ela adoece, ela tem câncer, o diagnóstico de câncer de mama. Por mais que o tratamento dela seja pelo SUS, mas ela tem uma rede de apoio diferente, a ela é permitido parar de trabalhar, mas continuar com aquele seu, com a sua remuneração garantida, ela tem um benefício previdenciário mais assegurado e tal, ela consegue passar pelo tratamento. Tem algumas preferências, ou na preferência que a gente chama como prioridades durante o tratamento tem também? Prioridades também. A mulher periférica, ela tem o diagnóstico de câncer, mas se ela parar de trabalhar, não come em casa. Então, tem outras dificuldades adicionais para além do diagnóstico que a gente não pode negligenciar. Então, quanto mais pobre a mulher, maior sofrimento ela vai vivenciar, não só pela doença em si, mas por outras situações que o diagnóstico acaba acarretando na vida dela, por outros dificultadores que o diagnóstico acaba acarretando na vida dela. Então, isso torna o sofrimento dela potencializado. Não é que a mulher rica não sofra, claro que ela sofre, mas são sofrimentos colocados em lugares diferentes. São realidades diferentes. São né? realidades diferentes. Eu posso, no auge do meu conforto, me limitar a sofrer a minha doença. A mulher periférica, o sofrimento dela não se limita à doença dela. É um sofrimento que se amplia para outras situações e muitas vezes acabam afetando o tratamento dela. Pronto. Tatiana, esse medo que a morte, que o câncer traz em relação à morte, muito embora a medicina tenha evoluído muito, existe toda uma divulgação para que as pessoas confiem mais na medicina, para que procurem mais fazer os exames o quanto antes, essa coisa toda. Mas esse medo de descobrir que está com câncer, que tem alguma possibilidade de desenvolver a doença, faz com que as pessoas, por exemplo, não façam o exame, a mulher, por exemplo, assim como o homem não faz o da próstata, que é também do toque, né? Muitas mulheres não fazem o de mama exatamente porque tem medo de descobrir e já é um medo que barra todas as outras questões que podem vir adiante. Então, já é um problema psicológico desde aí, a gente já pode dizer que a pessoa já tem uma barreira muito grande em relação à doença desde aí, por isso que existe até o mês inteiro a campanha dizendo assim, faça o exame, né? Mas a gente percebe que tem gente que não faz realmente porque já tem medo de dizer, não quero nem saber se tem essa doença. Né? A gente encontra mulheres que elas têm dificuldade de tocar os próprios seios porque ela tem medo de encontrar um nódulo. Então, se o exame de toque ainda é a ferramenta que a mulher tem que traz mais benefícios para ela em relação a diagnóstico precoce, e eu tenho medo de tocar a minha mama porque eu tenho medo de encontrar alguma coisa, então aí eu já tenho uma barreira incrível em relação a desenvolver um câncer e não diagnosticar cedo, com grandes chances de cura, porque eu não quero tocar. Então, quando eu vier a saber, se por acaso eu tiver, já vai estar em um estágio que é muito mais difícil tratar. Então, sim, esse medo exagerado já sinaliza algo em relação a isso. Então,
A campanha, que tem há bastante tempo já, ela incentiva isso, mas ainda há muita resistência de muitas mulheres por esse medo de encontrar alguma coisa. Enquanto tem outras que estão sempre tocando, e algumas até acham que encontram nódulos onde na verdade não existe nada, existem outras que têm medo de tocar por achar que vai encontrar alguma coisa. E aí essas pessoas geralmente, elas acabam desenvolvendo transtorno de ansiedade, ou elas já têm transtorno de ansiedade, porque se eu acho alguma coisa, já é câncer. Eu não preciso fazer biópsia, já é câncer, eu já sei. E se eu não toco, porque eu tenho medo, eu já imagino que eu tenho. E se eu tenho, eu não vou saber. Mas eu não quero tocar, porque se eu tocar, eu vou saber. Então, gera um turbilhão de coisas que acaba... essa pessoa pode nunca ter um diagnóstico de câncer, mas acaba gerando um processo de sofrimento tão intenso que vai gerar um adoecimento diferente. A gente poderia dizer então para as mulheres, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, a gente poderia dizer para as mulheres que elas não tentem ser uma super mulher, achando que nunca terão a doença, ou tendo medo de descobrir, de se tocar para descobrir se tem, e que se descobrir que não queiram ser heroínas ou super-heroínas, ou seja, elas podem e devem se submeter ao tratamento, inclusive procurar o apoio psicológico, que é o ideal para que elas possam superar isso de maneira, digamos, mais simples e mais fácil, procurando ajuda o quanto antes, porque de repente, as pessoas, existem mulheres que acham que devem ser super mulheres, ou seja, não procuram nem se tocar para não descobrir, porque não querem se sentir culpadas por não cumprirem com seu papel, alguma coisa do tipo. Ou serão cobradas, ou vão ter que deixar o emprego, vai colocar a família numa situação ruim. Como é que vai ser minha vida, então? Se eu parar de trabalhar para fazer um tratamento, a situação já está complicada. Então, tem todo um monte de coisa ao redor que pode atrapalhar muito essa busca da mulher por essa tentativa de ter uma qualidade de vida melhor, né? Sim, e para além disso, existem as mulheres que elas tentam dar conta de tudo e elas esquecem delas mesmas. Então, não, eu não faço o exame de toque, ou vou no ginecologista com frequência, ou não sei o quê, porque não dá tempo. Porque eu resolvo muita coisa, eu faço muita coisa, eu trabalho muito, eu cuido de muita coisa e vai passando. E aí eu não vou porque não dá tempo. E aí eu acabo negligenciando a minha saúde em prol de dar conta de tudo. Então, uma coisa fundamental que as mulheres precisam saber é que elas não precisam dar conta de tudo. Ninguém consegue. Mas quando eu tento dar conta de tudo, eu vou falhar em alguma coisa. E geralmente é comigo mesma. Porque para eu dar conta de tudo, eu tenho que abrir mão de algo, porque não dá. E aí, geralmente, eu abro mão de mim mesma, sem perceber, para ter que dar conta de tudo. Então, não, você não precisa dar conta de tudo. Você não vai conseguir dar conta de tudo. Precisar e receber a ajuda não é sinal de fraqueza. Pelo contrário, é preciso ser muito forte para reconhecer qual é o meu limite e até onde eu posso ir. Então, eu posso e eu preciso de ajuda. Aprender a receber a ajuda, seja no processo de adoecimento, ou seja na vida, na rotina cotidiana, para evitar certos processos de adoecimento. Tirar da cabeça essa história de que é castigo, de que está passando porque, sei lá, fez alguma coisa e está sendo castigada pelo universo, alguma coisa. Eu vejo as pessoas às vezes ficam com esse posicionamento. A gente será que chora e tudo. E a gente sabe que no meio daquele turbilhão de emoções podem acontecer e acontecem esses pensamentos, né? Mas então o apoio psicológico é muito importante nesse sentido, porque vai direcionar, vai dar um amparo, vai dar a orientação correta, a pessoa vai entender por que ela está se sentindo assim, ao mesmo tempo que ela vai batalhar para lutar contra aquele pensamento, contra aquela emoção que muitas vezes não ajuda em nada. Enfim, e não é se enganar, é tratar a coisa com a realidade que é necessária, né, com as dificuldades que existem, mas com as possibilidades reais também de passar por cima daquele problema de forma que não seja com tanto sofrimento, com tanta angústia, que já é uma coisa natural, né, do diagnóstico. E aproveitar então para pedir às mulheres que procurem de fato o Sistema Único de Saúde, que procurem, né, a rede que existe em relação à mulher, para que ela possa, não somente no mês de outubro, mas sempre que possível. A gente sabe que o SUS não é perfeito, mas dá, de certa forma, aí, uma possibilidade da mulher ter esse primeiro contato, o primeiro exame, fazer e ter um acompanhamento, enfim.
E é de fato algo que ela precisa abrir, né, abrir a cabeça e procurar o apoio realmente necessário. Não ficar sofrendo tanto e, como eu disse anteriormente, não achar que vai carregar o mundo nas costas, porque não vai e nem deve, né, Tatiana? Então, muito importante que a gente deixe essa mensagem para as mulheres. Né? Exatamente. E não só em relação ao câncer de mama, mas em relação, Qualquer um. né, a qualquer outro tipo de doença aí mais grave. Enfim, é preciso que a gente, com toda a dificuldade, mas que tenha coragem, né? É um ato de coragem, né? Cuidar de si mesmo nesse momento, olhar para si mesmo, né? E às vezes eu fico pensando, inclusive, nas mulheres que já são fragilizadas por tantas outras questões. Existe uma situação muito comum entre as mulheres que já estão fragilizadas por conta do diagnóstico, que é o abandono conjugal. Então, muitos maridos, e aí isso dificilmente acontece com esposas, dificilmente as mulheres são abandonadas por esposas, mas por maridos isso é muito comum, e era uma realidade bem presente que a gente via, de que eu já estou passando pelo sofrimento do diagnóstico. Ainda por cima, o abandono conjugal. Então, muitos maridos, por não entender o diagnóstico, por não saber lidar com aquela situação, acabavam abandonando essas mulheres a partir do processo de diagnóstico do câncer de mama, principalmente do câncer de mama. Então, além do sofrimento da doença e do tratamento, ela precisava lidar com o sofrimento do abandono, que ela se culpava, porque ele me deixou porque eu estou doente. Então, essa frase nem faz sentido quando ela é dita assim, ele me deixou porque eu estou doente. Tu não podia nem adoecer. Ele só te queria se tu estivesse saudável. Então, aquela história na saúde e na doença não funciona na prática. Então, até esse tipo de sofrimento a mulher tem que lidar. O abandono conjugal num momento em que ela estava muito mais fragilizada. Então, mulheres em processo de fragilidade, elas acabam sofrendo muito mais a partir do diagnóstico, porque é um sofrimento adicional dentro de uma coisa que já estava ruim. Muito bem, pessoal. Então tá aí, a gente falando sobre essa questão, né, a importância de se ter um acompanhamento psicológico, além de todo o outro tratamento. Aliás, o psicológico está incluído nesse tratamento, né, não é só a parte química, física da pessoa, a parte emocional é muito importante, como a psicóloga Tatiana aqui já nos explicou, a parte mental é muito importante, a família ter essa compreensão dessa necessidade de entender a paciente, entender os processos, de entender que haverá altos e baixos, que as pessoas não são de ferro, que a mulher não vai estar todo o tempo feliz, que ela não pode estar negando o que ela está passando, que ela precisa falar, que tem que quebrar esse tabu em relação à doença, que tem que realmente enfrentar com respeito, com realidade, mas pensando da maneira correta com aquilo que a medicina pode oferecer, enfim, e esperar que as coisas aconteçam da melhor forma possível. Ninguém pode dizer que vai ser fácil, ninguém pode dizer que vai ter o melhor resultado ou o pior resultado, mas que é preciso ter um acompanhamento nesse sentido psicológico, é sobre isso que a gente falou aqui com Tatiana da Costa nessa live. Esperamos que você possa conversar também com outras pessoas sobre isso, compartilhe o vídeo, né, convide alguém para assistir, para que a pessoa possa estar mais sempre preparada em relação a estes assuntos. E procure ajuda, procure orientação o quanto antes, que é a melhor coisa que a gente faz. Tatiane vai falar para a gente agora o dia, o horário e o local onde ela pode tratar dessas questões e de outras relacionadas à saúde mental. Na Vila Moraes 48. O telefone 9625-1227. Pronto. E eu estou muito feliz porque eu vejo que você, Tatiane, tem sido muito requisitada em vários locais, eu acompanho sempre, e fico muito feliz que você tenha tido, que as pessoas tenham enxergado em você essa profissional que você tem sido. As pessoas comentam muito de você, eu quero que você saiba disso, viu? Dos lugares. Eu gosto muito da Tatiana. Quando eu não posso assistir o vídeo à tarde, que eu posso estar fazendo alguma coisa, mas depois eu assisto. Eu gosto muito, acho ela muito segura. Isso é em todos os lugares que eu passo. Então, como profissional e como seu parceiro aqui de programa, já há tanto tempo que a gente bate essa bola, eu fico muito feliz, né, que você esteja conseguindo ocupar esse espaço que é muito merecido e que tenho certeza que vai deixar seu nome aqui marcado na história de Vargem Alegre. E sei, já percebi que você é uma pessoa que gosta muito de crescer, tenho certeza que você vai crescer muito ainda como profissional, que eu sei que você faz com muito amor, as coisas que você fala aqui são muito assim, com muita força, com muita vontade que as pessoas entendam, então, enfim. Parabéns, viu, pelo espaço que você vem ocupando e eu desejo que ocupe cada vez mais, viu? Agradeço a oportunidade também de a gente estar dividindo isso com as pessoas aqui e fazer da psicologia esse ambiente de conhecimento para que todo mundo tenha acesso.
Pronto. E quem sabe em 2021 a gente não leva você lá para o rádio para que mais pessoas ainda possam ser alcançadas, né? É sempre uma vontade que eu tive e me parece que vai acabar fluindo isso de alguma forma, se Deus permitir e quiser. Vamos esperar mais um pouquinho essa pandemia, né, para ver se a gente consegue levar você para o rádio para que você possa falar com muito mais gente, porque eu acho que hoje, nesse mundo que a gente está vivendo, sempre foi importante, mas hoje, com esse jeito que as coisas estão acontecendo, saúde mental precisa entrar no dia a dia, precisa ocupar o espaço que é necessário, né? Porque não adianta ter um corpo bonito, um corpo lindo, saudável, mas a mente não está funcionando bem, a emoção não está fluindo como deveria e o sofrimento é tão ruim quanto o físico, né? Então até semana que vem, viu? Até. Se Deus quiser. Abraço você que acompanha a gente. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma live, agora para a gente falar sobre as mudanças, né, na lei de maus tratos aos animais, né? O bicho vai pegar aí, né, literalmente, para quem maltratar aí os animais, né, de estimação. Então, daqui a pouco a gente volta falando com o doutor César Gregório Júnior. Já, já. Abraço pessoal e até mais. A gente se vê. Tchau.